Glória a Deus por esse dia, porque esse é um dia que celebra o maior evento da história da humanidade. Esse foi o maior evento da história da humanidade. O maior evento da história da humanidade. A nossa redenção aconteceu nesse dia. O mundo conta da criação e desse dia. Jesus ressuscitou, venceu a morte. O grande milagre não foi a morte de Jesus. Claro que tem uma coisa, mas o grande milagre, a grande mudança no universo foi quando Jesus ressuscitou. Porque havia dúvidas se a morte de Jesus resolveria o problema. Tanto que os discípulos ficaram todos perturbados, tristes. Eles não estavam crendo que a morte de Jesus resolveria o problema. Mas quando Jesus ressuscitou, foi o sinal de que a redenção da humanidade aconteceu. Então, a história conta da ressurreição. O apóstolo Paulo diz isso. Se Jesus não ressuscitou, então toda a nossa... Estão perdendo tempo aqui. O fato mais importante da história da humanidade é que Jesus ressuscitou. Se ele tivesse morrido, como muitos dizem, e não tivesse ressuscitado, nada teria adiantado. Mas ele ressuscitou. Amém? E tem um texto que diz assim, que a ressurreição de Jesus é o penhor, é a garantia da nossa ressurreição. Capítulo 15, vamos passear aí no capítulo 15 de Coríntios, amém? Mas antes eu quero ir em Romanos capítulo 9, versículo 10. Olha, a ressurreição é tão importante que a salvação está relacionada a esse fato. Crer que Jesus ressuscitou. Não é crer que Jesus morreu, é crer que ele ressuscitou. Por isso que a Bíblia diz que nós somos testemunhas da ressurreição dele. Nós não somos testemunhas da sua morte, nós somos testemunhas da sua ressurreição. Romanos capítulo 10, versículo de 9 a 10, diz assim, olha lá, a chave da salvação da humanidade, a chave é aqui, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a chave. Crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e crer que Ele é Senhor. Senhor, essa palavra é kurios no grego, significa aquele que tem o domínio, o imperador, o rei, aquele que tem soberania, o controle, o poder. Então, se com a tua boca confessares que Jesus como Senhor, em outras versões diz que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Está aí a chave para ser salvo. E o versículo seguinte, o que é que diz aí? Porque com o coração... Olha, é muito importante isso. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? Olha lá, tem que ter essas duas coisas: confessar com a boca e crer com o coração. Amém? Crer com o coração. Quais são os fatos? Jesus é o Senhor, e Ele ressuscitou dentre os mortos. Essa palavra salvo aí, salvo, é uma palavra muito ampla também. Salvo quer dizer curado, salvo quer dizer vencedor, salvo quer dizer abençoado, salvo quer dizer próspero, salvo quer dizer tudo de bom. Está na palavra salvo. Então, a gente poderia até dizer assim,
se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás um vencedor, tu serás curado, tu serás próspero, tu serás abençoado. E sabe, né, quando a gente fala em próspero, todo mundo só pensa em dinheiro, né? Mas próspero não é só riqueza financeira. Próspero eu posso definir próspero como ser feliz. E você sabe que alguém pode ser feliz independente de recursos financeiros. Às vezes tem pessoas que têm menos recursos e é mais feliz. Tem um provérbio que diz que é melhor uma comida mais simples do que como é que é uma comida bonita? Um banquete sem paz, né? Com sofrimento, com tristeza. Então prosperidade é ser feliz, é cumprir o propósito de Deus. Então, ressurreição, né? Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor. Eu gosto até de confessar isso. Eu fico dizendo, o que diz? Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor. Então às vezes de madrugada eu me acordo e fico, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, e eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus é o Senhor, e eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Eu estou enfrentando um problema, aí eu digo, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, e eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então eu vou vencer esse problema, vou ser salvo, vou passar por essa dificuldade, vou enfrentar e vou vencer. Amém? Então a ressurreição é o ponto chave. Agora Coríntios 15, o apóstolo Paulo começa a falar sobre a ressurreição. É muito bom entender, sabe? Você tem que pedir para Deus revelar a palavra no seu coração. Amém, querido? Esses dias eu estive meditando numa palavra. A gente não fala, o Espírito Santo está dentro de você, não é? Aí você olha assim, eu não estou sentindo nada aqui dentro. O Espírito está dentro de você. Você sabe o que significa Espírito no hebraico? Se eu não me engano, no hebraico é ruach, quer dizer sopro. Sabe o que é o Espírito que está dentro de você? É isso aqui, ó. Isso é o Espírito. O Espírito é vida. O Espírito é sopro de vida. Aí você diz assim, pastor, mas então todo mundo tem um Espírito. Todo mundo tem um Espírito humano, mas só quem nasceu de novo tem o Espírito de Deus que está unido com esse Espírito. O nosso espírito humano está conectado com o Espírito de Deus, que é o sopro de Deus. A Bíblia diz que quem nasceu de novo teve o seu espírito regenerado, recriado. Então o Espírito é isso, é o fôlego de vida. Por isso que quando o Espírito, lembra Jesus na cruz? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aí o que ele fez? O espírito saiu dele. Espírito é o fôlego de vida. O espírito, quem nasceu de novo, quem tem Cristo, tem um espírito regenerado, recriado. Por isso que cogita das coisas do Espírito, né? Por isso que cogitamos das coisas do Espírito. Então, Coríntios 15, vamos ler um pouquinho assim, eu gosto de ler. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que eu vos anunciei, a qual recebestes, revista atualizada, né? Bota aí, tem? Beleza. No qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, o evangelho salva. Querido, você pode falar para as pessoas aí, alguém fala, olha, entrega a tua vida para Jesus, meu irmão, e Ele vai mudar a tua vida. Isso é o Evangelho é simples, é receber Jesus como seu Salvador, e Ele é poderoso, Ele é simples e é poderoso. E Ele diz, por Ele também sois salvos, se retiverdes a palavra como vou lá preguei, a menos que tenhais crido em vão.
Antes de tudo vos entreguei, que também recebi, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É importante que Cristo morreu, mas o mais importante é que Ele ressuscitou ao terceiro dia, amém? E ressuscitou ao terceiro dia. Vamos lá. E apareceu a Cefas, apareceu a Pedro e depois aos 12. Olha, há provas bíblicas que Jesus ressuscitou. Ele apareceu para Pedro e depois ele apareceu para os 12. Depois, olha lá, isso no tempo de Paulo, foi visto por mais de 500 pessoas. Querido, isso é para nós não termos dúvidas. Ele está apresentando as provas aí. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Quem está contando isso é o apóstolo Paulo. Então teve um dia lá que eles estavam, uma multidão reunida, e Jesus apareceu para 500 de uma só vez. É o Paulo que está dizendo isso, né? É o Paulo que está dizendo isso, né? Não é eu não. A Bíblia testifica que Jesus apareceu por mais de, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda está viva. Ele está contando, ele está testemunhando ali, ó, dos quais a maioria ainda está viva. Olha, então Jesus não apareceu para um, para dois, ele chegou a aparecer para mais de 500 pessoas de uma vez. Quem testifica disso é o apóstolo Paulo. Interessante, quando eu li isso eu fiquei empolgado, sabe? Aí ele está fazendo tipo um dossiê, levantando provas aí, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem, ó, daqueles que viram, alguns já dormem, já morreram, já partiram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Olha, ele também viu Jesus pessoalmente. O apóstolo Paulo viu Jesus pessoalmente, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos. Você sabe que Paulo significa pequeno. O nome dele era Saulo, ele mudou para Paulo. Paulo significa pequeno, porque eu sou o menor dos apóstolos, porque mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, sou o que sou. Isso aqui é importante, querido. Não se compare com os outros. Seja o que Deus quer que você seja. O nosso problema às vezes é que a gente fica se comparando com os outros. Talvez isso é uma coisa da igreja moderna. Hoje é isso, essa coisa de comparações. O importante é você cumprir a missão que Deus te deu. Por isso o pastor Agno estava ministrando aqui na semana passada, né? Às vezes algo parece que é de Deus e não é. O apóstolo Paulo queria pregar num determinado lugar, o Espírito Santo não o impediu, a Bíblia diz. Então, nem sempre o que você faz parece que é de Deus, não é. Você tem que fazer, tem que estar muito conectado com o que Deus quer que você faça, com o seu chamado. Porque senão você vai fazer coisas que aparentemente parecem ser de Deus, mas Deus não mandou você fazer isso. Ele queria pregar num determinado lugar, Deus disse, não é o momento ainda. Olha, o cara queria pregar o Evangelho, mas o Espírito Santo não o impediu, porque Deus tinha outra estratégia, outro plano. Então, ele diz, pela graça de Deus sou o que sou. Diga assim, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Amém? Deus tem algo que só você pode fazer. Deus tem algo que só você pode realizar. Deus tem pessoas que só você pode ganhar. Ele vai te colocar perto de pessoas que só você pode ganhar. Então o importante é você estar consciente de que você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Não é por ser grande, não é por ser pequeno. O importante é que você faça aquilo que Deus quer que você faça. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã.
Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Essas coisas que eu fico invocado com o apóstolo Paulo, sabe? Parece que ele está se vangloriando, né? Aí ele se acorda ali. Aí ele diz: todavia não eu, mas a graça de Deus em mim, comigo, né? Ele quis dar uma exaltada, mas epa, pera, mano, Ele que efetua em nós o querer e o realizar. Toda a glória é dele, todo o mérito é dele. Nós é 0%. Pô, se ele efetua em nós o querer, se ele põe dentro de nós o querer, até o querer é ele que opera em nós, ele que efetua em nós o querer e o realizar. Amém? Então ele diz: todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém? Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Amém? O apóstolo Paulo também, em outra passagem, ele disse que muitos estão pregando o evangelho por ambição, por ganância, por interesses outros, mas ele disse: não importa, o que importa é que o evangelho está sendo pregado. Amém? Deus, essa história que Deus só usa vaso perfeito é conversa fiada. Deus usou uma burra para ministrar a vida de um profeta. A burra falou. Se Deus usa uma burra, Deus não vai usar quem Ele quer? Deus usa quem Ele quer. E ser usado por Deus não é mérito, porque tem muito, se a Bíblia diz: vocês em meu nome expulsaram demônios, vocês em meu nome fizeram tantas coisas, mas nunca vos conheci. Ser usado por Deus não é sinônimo de salvação. Amém? Mas é bom ser usado por Ele. Vamos lá? Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Naquele tempo havia ainda, e até hoje ainda há muito isso, né? Pessoas que não creem na ressurreição dos mortos, que vivem somente para esta vida, só estão focados nesta vida, nos negócios, na economia, nas finanças, nisso, naquilo. Meu irmão, mas essa vida passa, e passa rápido. A Bíblia diz que é como a flor da erva, que à tarde nasce, que pela manhã nasce e à tarde seca. Assim a vida humana, ela é transitória, é passageira. Não aposte sua vida nesta vida, não, porque essa vida passa. Amém? Então, muitos pensam que Cristo não ressuscitou dentre os mortos, ou que não há ressurreição. Vamos lá? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, olha aí, ó, tudo se resume na ressurreição. Vã é a nossa pregação, e vã é a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, então estamos perdendo o nosso tempo. Noutra passagem lá na frente ele vai dizer: se Cristo não ressuscitou, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos e não vai ter mais jeito. Olha lá, cara, toda a nossa fé deve estar baseada nisso, que há uma vida eterna, que há uma ressurreição. E não banalizem não, como banalizam nem todos ressuscitarão para a vida, porque depois vai ter a primeira ressurreição. A primeira ressurreição pega todo mundo, está entendendo? Mas a segunda morte vai pegar somente alguns, porque quem ressuscitou em Cristo não morre mais, mas haverá pessoas que ressuscitarão sem Cristo e sofrerão o dano da segunda morte. Não é isso que a Bíblia diz? Então vamos lá. Se somos tidos por falsos, se Jesus não ressuscitou, nós somos falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Olha lá, o que nos salvou não foi a morte de Jesus, foi a ressurreição.
Sabe por quê? Porque quando Jesus ressuscitou, ele pegou o sangue dele e foi lá no santo do santo celestial, lá nos céus, e apresentou o sangue dele lá. E aí a obra redentora se completou, e ele voltou de lá ressuscitado. Então, se Jesus não ressuscitou, nós permanecemos no nosso pecado, não há redenção. Olha, sem ressurreição não há redenção. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Pronto, Paulo e todos os outros que morreram pereceram. Olha, essa é muito boa, né? Porque a igreja hoje vive muito isso. A igreja vive hoje muito focado nesta vida. Sabe, às vezes as pessoas que dizem, poxa, para aí, não fala da igreja não fala nada não. Não fala essas coisas. Fala só, poxa, mas não dá para calar, tá entendendo, querida? Não dá. Sabe, profetas, eles sempre vão ser profetas, dificilmente profetas vão ter multidões. Porque profetas não falam o que as pessoas querem ouvir, eles falam aquilo que Deus quer falar. Então, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Somos infelizes. Porque o ímpio lá, ele curte, ele faz de tudo, e ele vai morrer. Se ele vai morrer igual eu, para que eu vou me guardar, me proteger, me fazer? Então comamos e bebamos, e nos prostituamos, porque amanhã morreremos. Vamos lá para apresentar. Então ele diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por isso, hoje, até no meio cristão tem muito isso, né? Tem muito isso. Parece que a morte é o fim de tudo. Olha, se viver muito fosse uma coisa muito boa, Jesus tinha ficado muito tempo aqui, ele só ficou 33 anos, né? Saiu fora. O rei mais querido de Israel, o rei Josias, a Bíblia diz que o cara era, do ponto de vista humano ali do que é possível de um homem, ele era irrepreensível. Ele morreu com 38 anos. Na cultura de hoje, se um cristão morrer novo, é infeliz. O que aconteceu com ele? O que ele fez? Qual foi o pecado que ele fez? Mas a Bíblia diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Porque as pessoas só pensam nesta vida. Só pensam nessa vida. Se apegam a essa vida. Coisas. Por isso que eu gosto da música do Cirilo, que ele diz, quem busca riqueza, perde a alma, perde a calma, se perde totalmente. Quem busca o Senhor, encontra tudo isso, mas não anda desesperado por isso, não é conquistado por isso. Então vamos lá. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Então ele faz todo esse debate, se Cristo não ressuscitou, isso aqui, mas no final diz, mas de fato Cristo ressuscitou. Ele faz uma declaração, ele faz uma afirmativa. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. A morte veio através de Adão, e a ressurreição veio através de Jesus Cristo. E deixa eu dizer uma coisa, todos ressuscitarão, até os ímpios ressuscitarão. Só que eles vão ter um segundo juízo. E ele diz, bem-aventurado aqueles que não sofrem o dano da segunda morte. Segundo os estudiosos de escatologia, no final do milênio, os que morreram sem Cristo ressuscitarão e farão guerra contra Cristo. E depois eles serão exterminados, porque está lá no Salmo, que os ímpios serão exterminados. Por isso que está lá em Isaías, buscar. Hoje a cultura do mundo é, não, todo mundo vai ser salvo, Deus é amor, e amor, eles trazem o amor de Deus para o ponto de vista do amor humano. Eles trazem a justiça de Deus para o ponto de vista da justiça humana. Mas a Bíblia diz, o Senhor diz, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. A gente não pode ficar se baseando na justiça humana, nem no amor humano, porque o Pai
que ama. Não é o pai que deixa o filho fazer o que quer, não. É o pai que corrige e que disciplina. Corrigir e disciplinar é mais amor do que deixar a criança, o filho se perder. Então vamos lá. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Ele vai falar aí da ordem da ressurreição, ó. Quem primeiro ressuscitou foi Cristo. Antes de Cristo ninguém ressuscitou. Você diz, mas eu me lembro que Eliseu ressuscitou um jovem. Eu me lembro que Jesus ressuscitou Lázaro. Só que essa foi uma ressurreição parcial. Depois eles morreram. Mas o único que ressuscitou e permanece vivo é Cristo. Não o único, tem outra tese. Cristo e as primícias, olha aí. Cada um, porém, por sua própria Cristo primeiro, as primícias. Quem são essas primícias? Segundo os estudiosos, as primícias são santos que já ressuscitaram quando Cristo ressuscitou. Então há a possibilidade de santos como Davi terem ressuscitado quando Cristo ressuscitou. A Bíblia diz que quando Cristo ressuscitou, foram vistas várias pessoas em Jerusalém que ressuscitaram naquele dia. Foram vistos vários. Então, Cristo, as primícias, talvez seja um grupo especial aí, Abraão, Isaac, talvez, aqui especulando, e alguns dizem, eles já estejam no céu, já tenham ressuscitados. Amém? Então, Cristo, as primícias, depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Amém? E então virá o fim, quando Ele entregar o reino do Deus Pai, e quando houver destruído todo o principado, bem como todo potestade de poder. Agora pula para aquele texto que está falando como é a ressurreição, logo abaixo aí um pouquinho, que ele diz como é a ressurreição. Como é que as pessoas ressuscitam? Que negócio é esse? Eu queria uma aguinha. A garganta está seca. Pode passar. É nesse mesmo aí. Só. Pode ir, vai. Aí, ó. Mas alguém dirá: como ressuscita os mortos? Como é esse negócio de ressurreição? Como ressuscita os mortos? E em que corpo vem? Aí ele: insensato. O que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, não semeias o corpo, que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar, e cada um das sementes o seu corpo apropriado. Ele quer dizer o seguinte: o nosso corpo é somente como se fosse uma semente. É somente como se fosse uma semente. Porque às vezes as pessoas perguntam: sim, o cara sofreu um acidente aéreo, o corpo dele se espedaçou todinho. Como é que ele vai ressuscitar? O corpo já foi a semente, foi semeada. O corpo é como uma semente. Uma semente de trigo não parece com um pé de trigo, mas é a semente que foi semeada nessa terra. Então ele está dizendo, mas Deus lhe dá, o nosso corpo é somente uma semente. Ele não é o corpo ressurreto. Aí ele diz assim, ó. Vai lá. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Ele está dizendo, olha, do mesmo jeito que as carnes, as diversas espécies de seres têm corpos diferentes, o corpo ressurreto será um corpo diferente. Vai ser um corpo diferente do nosso corpo, no sentido de ser um corpo espiritual, cheio de recursos que nós não temos hoje. Aí vai lá. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra é a dos terrestres. Por exemplo, o nosso corpo hoje é terrestre. Quando ressuscitarmos, será um corpo espiritual. A glória do terrestre é pequena, é frágil, mas a glória do espiritual é gloriosa, é poderosa. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção
ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Então o corpo de Jesus era um corpo espiritual, mesmo depois de ressuscitado. Ele poderia ter aparência de carne e osso. Jesus disse: ó, toca aqui na minha mão. Vê que eu não sou um espírito. Aqui, tem carne e osso. Mas como que tem carne e osso? E no Éden, Adão não ia viver eternamente com corpo de carne e osso? Como era o corpo de Adão? Era igual a esse. Interessante, você sabia que as células humanas, elas se renovam? As nossas células agora, nenhuma são quando nós nascemos, elas se renovam periodicamente, só que quando chega a uma certa idade, elas param de se renovar. Mas isso aconteceu lá no Gênesis. O homem se tornou como nós, conhecedor do bem e do mal, para que ele não viva eternamente praticando o mal. Os dias dele serão 120 anos, naquele tempo estabeleceu. 120 anos, Deus estabeleceu um limite. Eu estava conversando com os meninos hoje, né? O nosso corpo é muito complexo, né? Tem uma chave aqui para a vida eterna, que Deus tirou ali, ó. Tirou a chave. Mas o nosso corpo é muito complexo, querido. As defesas do organismo, as artérias, veias, cara, é algo muito tremendo, cara. O corpo humano, o corpo dos animais. Deus só tirou a chavezinha da queda, para que o homem não fosse eternamente maligno. Mas é isso, o corpo ressurreto é como o corpo de Adão antes da queda. É um corpo como o de Jesus, que ele entrou lá no cenáculo com as portas fechadas. Como ele aparecia e desaparecia. Então é um corpo poderoso, é um corpo glorificado. Lembram quando ele apareceu em Pátimos para João? A Bíblia diz que João viu, e os olhos deles eram como chamas de fogo, e os cabelos eram brancos como a neve, e a pele dele, o corpo dele era como latão reluzente, e era tanta glória que João caiu como morto. E aí ele foi lá e tocou João: não temas, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. E João recuperou a força. Esse é o corpo ressurreto, esse é o corpo espiritual, que pode ter até características desse corpo, como Jesus disse: ó, toca aqui na minha mão. Ele não é simplesmente um fantasma, não é simplesmente um espírito. Mas vamos lá. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Cristo, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Amém? O corpo ressurreto vai ser um corpo celestial. Vamos lá. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terreno. Como é o homem celestial? Quem é o homem celestial? Aí ele está fazendo sempre um paralelo entre Cristo e Adão. E ele diz: como nós herdamos as coisas de Adão, quando ressuscitarmos vamos herdar as coisas de Cristo. Mas também, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, Adão, devemos trazer também a imagem do celestial. Aí, irmãos, eu quero até colocar um ponto aqui. Olha lá, nós costumamos dizer assim: olha, Deus é isso, mas eu sou desse jeito. Deus é assim, mas eu sou diferente. Não é assim, querido. A Bíblia diz que nós somos a imagem de Deus. Nós temos que ser parecido com eles. Nós somos nova criatura. Nós nascemos de novo. Nós temos que ser a imagem e semelhança dele. Essa é a nossa busca. Esse é o nosso anseio, esse é o nosso desejo. Se Deus perdoou, eu também devo perdoar. Se Deus foi misericordioso, eu também tenho que ser misericordioso.
Se eu sou nascido de Deus, eu não vivo mais no pecado. Eu tenho uma natureza divina. Amém? Por quê? O homem tem que trazer a imagem daquilo que ele é. Se nós somos homens espirituais, temos que trazer a imagem do espiritual, também a imagem do celestial. Isso afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério. Olha aí, ela, isso é boa. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Viu? Nem todos vão morrer, mas todos serão transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Receberemos um corpo espiritual, receberemos um corpo semelhante ao de Cristo após a ressurreição. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Dê um aplauso para o Senhor, querido, porque foi isso que Jesus conquistou para nós. Tragada foi a morte pela vitória. Está acabando aí? Onde está a morte? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. As pessoas ficam: ai, por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Porque esse mundo está cheio do pecado, meus amigos. O pecado gera morte. O pecado gera morte, né? Eu estava nesses dias conversando, sabe, que às vezes tem aquelas pessoas do politicamente correto. Não, porque o europeu veio e invadiu, os índios viviam em paz. Que índio vivia em paz? Nada. Os índios viviam se matando uns aos outros. A natureza humana sempre foi má, maligna. A criança ela já é má, ela já é egoísta. Os índios se matavam uns aos outros aqui. E outra coisa, o índio não chegou primeiro aqui não, o índio invadiu aqui, porque segundo os historiadores, eles vieram pelo Estreito de Bering, vieram da Europa, porque a vida começou na Europa, eles vieram e invadiram aqui também. Então, o que acontece? Essa coisa de desvirtuar a verdade. Não, mano, o homem é mau por natureza. O homem é mau por natureza. E qual é a consequência? O pecado. É tipo assim, antes do descobrimento parece que não havia pecado no Brasil. Os índios eram todos que nada, eles comiam eles eram antropófagos. Eles comiam carne, uma tribo comia a carne da outra, comia os índios da outra tribo. O pecado sempre existiu. O pecado sempre existiu, e o pecado sempre trouxe a morte. A morte. Por isso, irmãos, o que acontece? Aí vamos lá. Os europeus invadiram, os mexicanos, os espanhóis invadiram o México. Exterminaram com os maias. Nada, meu amigo. Os maias faziam sacrifícios humanos, por isso eles foram exterminados. Todas as gerações do passado, eles faziam sacrifícios humanos. Os cananeus, os jebuseus, os fariseus, os gigazeus e todos os zeus de lá, que foram expulsos da Palestina pelo exército, por Josué e pelos outros, eles sacrificavam crianças, querido. Quando o pecado é institucionalizado numa nação, o juízo de Deus virá. Se o Brasil aprovar a lei do aborto, isso é para todos, é como se todos nós estivéssemos aprovando o assassinato de crianças. Não adianta, política, isso, aquilo, não, o juízo virá, porque é uma lei.
o aguilhão do pecado, o aguilhão da morte é o pecado. Enquanto houver pecado, vai haver morte. E quando o pecado, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, por que foram destruídas? A Bíblia diz, porque se entregaram à prostituição, à sodomia, às práticas malignas. Não muda isso. Vários povos foram exterminados na história da humanidade, quando adotaram práticas institucionalizando o pecado na nação. Quando os espanhóis vieram e exterminaram com eles, é juízo de Deus, querido. Quando Deus autorizou a Babilônia invadir Israel, o povo dele, era juízo de Deus. O profeta Jeremias estava lá. Olha, abandone o pecado, voltem-se para Deus, senão Ele vai destruir essa nação. Eles ficavam assim zombando, diziam assim: rapaz, aonde que Deus vai destruir o templo dele que Ele criou? Aí um profeta se levantou e disse: olha, assim diz o Senhor, eu farei coisas, haverá um tempo que eu farei coisas na nação, que vocês ficarão assim, ó, boca aberta, sem saber o que dizer. Eu farei coisas, sabe qual é a coisa? Eles nunca imaginavam que Deus ia permitir a destruição do templo. Mas quando a nação afundou no pecado, Deus levanta nações para fazer juízo. Por que a Alemanha foi exterminada? Juízo de Deus. A Alemanha foi exterminada na Segunda Guerra Mundial, foi arrasada. O pecado gera morte. Se o país adotar práticas pecaminosas como lei, é como se todos nós, você pode dizer, mas eu não escolhi isso, mas o seu nome está lá. Você lembra quando uma peste veio sobre Israel pelo pecado de Davi? Davi fez algo que desagradou a Deus, e veio uma peste e matou 70 mil pessoas. Aí, no ponto de vista da justiça humana, a gente, mas o que tem a ver? Foi o Davi que pecou. Mas Davi é o rei de vocês, foi vocês que colocaram ele lá. Nós somos responsáveis pelos pecados dos líderes que nós colocamos lá. Nós nos aliançamos com ele, nós estamos dando o aval para eles. Então o pecado, o aguilhão da morte é o pecado. Então as pessoas ficam culpando Deus. Por que Deus? Porque o pecado graça nessa terra, porque o pecado domina essa terra. O pecado gera morte, o pecado gera tristeza, dor, sofrimento. Amém? Ainda tem mais aí? Graças a Deus. Eu acho que vamos terminar por aí. Não, tem mais um que é bom também. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Sirva ao Senhor, não viva só para esta vida, é o único trabalho que não se perde. Eu sou da área do direito, cada um aqui tem uma profissão, mas todo esse trabalho vai ficar. Lá ele não precisa de advogado, já tem um advogado lá. O único trabalho que vai ficar é o que nós fazemos para o Senhor. E graças a Deus, porque nós temos a vida eterna, porque nós ressuscitaremos com Cristo. Amém, queridos? Porque Ele ressuscitou, como diz a canção, porque Ele vive, porque Ele ressuscitou, posso crer no amanhã. Amém? Fiquemos de pé aí em nome de Jesus.